A paz do Senhor, amados. Bom dia a vocês. É muito prazer estar aqui nesta manhã para a gente estar conversando. Mais um domingo aqui com o pastor, com o nosso presbítero Luciano, para a gente estar conversando mais um tema muito importante, né? Ainda mais que ganhou relevância a partir das últimas semanas, né, pastor? Muito. Muito. O homossexualismo. O que será que a Bíblia diz sobre? Será que é pecado? Qual a visão que nós, wesleyanos, temos a respeito disso, segundo a visão tradicional da Bíblia? Porque, conforme vocês estão por dentro, algumas semanas atrás o Papa Francisco deu uma declaração que foi interpretada como se ele apoiasse a união civil entre gays, né, homossexuais. Mas eu já vi outra reportagem, né, dizendo que isso aí foi uma má interpretação, foi assim, o repórter ele distorceu algumas falas, então não, o Papa não estaria apoiando a união civil gay. Mas aí apareceram outros pastores meio evangélicos, né, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada e tal, e a gente vai tentar aqui conhecer alguns argumentos dessas pessoas que defendem, dizendo que o homossexualismo não seria pecado, tá certo? E você, o que você pensa a respeito desse assunto? Já vai comentando aí, convida os seus amigos, os seus parentes para estar participando também com a gente, ok? Pastor, dê sua saudação para nossos irmãos em casa. Amém, amém, Fábio. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e é bom estarmos juntos. Esse assunto é um assunto delicado realmente, mas importante para que a gente toque nele e, sobretudo, irmãos, é um assunto que deve ser tratado com muito amor, mas também, obviamente, com muita coragem, muita verdade. Então, isso deve ficar sempre no nosso coração, porque o que mais se fazem hoje em dia é colocar a posição de uma pessoa evangélica como um extremista radical, de que não respeita as opções das pessoas. Mas isso é contraditório à própria essência do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus que é tolerante. Não existe nenhum outro segmento mais tolerante quanto a ideia do Evangelho, ou a mensagem evangélica. Tolerante no sentido de que ela respeita, ela chega em qualquer cultura e ela compreende a cultura humana, mas obviamente também o Evangelho de Cristo não é tolerante ao pecado, porque senão seria propriamente contra o Evangelho, uma vez que ele propõe exatamente o perdão do pecado. Então, isso precisa ficar claro. Então, a gente vai procurar trabalhar aqui com muita fidelidade bíblica, verdade e, sobretudo, o amor, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é o texto bíblico. Então, vamos caminhar por esse caminho aí, pelo caminho do amor, sempre. Amém. Presbítero Luciano, suas saudações aí para os irmãos em casa. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui felizes, alegres de poder participar e esperando poder contribuir, né? O pastor foi bem abrangente na sua explanação, nas suas boas-vindas para esse momento, né? E é fato que acho que um dos grandes problemas que tem nesse caso, nessa situação, são os diversos achismos, né? Então, acho que uma forma da gente tratar isso sem ferir ninguém é tratar baseado no que nós chamamos de nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. A partir daí, a gente consegue ter uma tratativa, conforme falou, com amor, porém sem ferir valores cristãos, sem ferir
o que Cristo deixou como regra de fé e prática, né? Então, o homossexualismo, assim como tantos outros ismos que surgiram, né, sempre partindo da Bíblia, né, pastor? Sempre partindo do que diz a Bíblia para a nossa vida, para a nossa realidade e como... A regra de fé e prática. Isso. A boa frase protestante. Regra de fé e prática, né? Porque se somos cristãos e não temos aquele sentimento de que Paulo diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente precisa rever conceitos, né? E o que é Cristo viver em nós? É ter o pensamento igual de Cristo, é tratar as coisas igual de Cristo, não é apedrejar ninguém, mas também não é concordar com coisas que ferem esse princípio, né? Ou seja, não é falar, não, a lei manda apedrejar, então vamos apedrejar. Mas em compensação olha, vai e não peques mais, né? Então são coisas que nós precisamos colocar na balança aí para tratar esses assuntos. Perfeito, prefeito. De fato, a gente precisa estar sempre essa visão ponderada, né? Sempre nós cristãos colocamos, né, a Bíblia como o nosso instrumento de fé e de prática. Então tudo aquilo que vai contra aquilo que nós cremos, né, nós precisamos com amor combater os desvios, os enganos. Mas ultimamente tem se levantado algumas falas, algumas pessoas muito influentes que têm tido uma leitura, eu vou dizer assim, distorcida, né? Segundo o meu entendimento, né? Leitura distorcida acerca de passagens bíblicas que vão acabar entendendo que o homossexualismo não seria uma prática condenável. Inclusive, eles dizem, pastor, que Jesus nunca falou contra o homossexualismo. Contestam também as epístolas de Paulo, de Judas, a literatura do Antigo Testamento, né, alguns textos, dizendo que Jesus, por ser a revelação máxima de Deus, né, conforme está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4, a gente vai fazer essa leitura aqui, Jesus nunca falou diretamente contra o homossexualismo, e a gente deve se basear pelas palavras de Jesus. Então eles desconsideram os textos de Paulo, desconsideram, e se dizem... Né, me faz lembrar o Henry Christie. Lembra do Henry Christie? Quem lembra do Henry Christie? Lembra? Lembro. Eu lembro que ele dando uma entrevista àquela Cláudia Gimenez, não, como é que é o nome? É Gimenez, da rede... Luciana Gimenez. Aí a Luciana Gimenez tinha um debatedor, o debatedor falava para ele assim, mas Paulo... o Henry Christie respondia, Paulo não, Paulo não. Eu nunca falei isso. Isso foi Paulo. Eu nunca disse isso. Então, você me faz lembrar isso. Eles consideram que Paulo fala e só Jesus. Aí parece o Henry Christie. Ou seja, a gente desconsiderar o que Paulo fala é desconsiderar que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? É desconsiderar isso. Exato, Luciano. E isso dá pano para manga também, né? Pode ser até tema de uma próxima EBD, porque a gente já tem bastante assunto para conversar aqui hoje. E bastante leitura bíblica também. Então, se você está com sua Bíblia aí, nos acompanhe, porque vai ter bastante texto para a gente ler e examinar aqui à luz da tradição. Amém? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês terem uma ideia do esboço, como é que vai ser a nossa EBD de hoje. O tema, dentro da pós-modernidade, né? Igreja, homossexualismo. O título, a Bíblia e o homossexualismo. O texto base, para a gente iniciar nosso estudo, está lá em Gênesis, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos 21 ao 25. Quais são os objetivos do nosso estudo de hoje? Primeiro, refletir sobre as leituras bíblicas relacionadas ao homossexualismo. Segundo, conhecer os argumentos apresentados por aqueles que alegam que a Bíblia não condenaria o homossexualismo como pecado. Terceiro, apresentar a perspectiva bíblica tradicional sobre a prática homossexual. E quarto, refletir sobre o papel da igreja em relação aos homossexuais. Bom, eu acredito que a gente não vai conseguir tratar disso tudo aqui hoje, né? Talvez então a gente fique falando sobre esse assunto mais 2 semanas, hoje e uma outra semana. Ainda não sei como é que vai ser semana que vem, né? Porque eu vou estar trabalhando,
Mas a gente vai definir isso aí, vocês vão ficar sabendo como é que vai ser isso. Quer dizer que o Fábio quer jogar a bomba e depois sumir, né? A gente te espera voltar, tá bom? Amém. Vamos esperar, né? Ansiosamente, né? Então tá certo. Deixa eu vir aqui. O texto para nossa introdução. Há muitas leituras modernas que não mais consideram prática homossexual como algo pecaminoso. E as perguntas que nós vamos buscar responder nesta manhã. O que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo? Jesus nunca falou de homossexualidade? Como a igreja deve interagir com os homossexuais? Eu coloquei errado aqui, eu coloquei como. É com, tá, gente? Com. Vocês que participam do grupo da IBD, eu compartilhei lá, está escrito errado aí. Não é como, é com os homossexuais. Tá certo? Então, vamos fazer nossa leitura bíblica. E antes eu vou pedir para o nosso presbítero Luciano fazer essa oração inicial. Amém? Amém. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, por mais um dia que tu nos concede e por esta oportunidade, Senhor, de tratar assuntos, temas, Pai querido, tão relevantes para o nosso bom viver. Que possamos, Pai querido, ser claros com amor, transparentes, Pai amado, com a sua verdade. E assim, Deus amado, acima de tudo, Senhor, conseguir exaltar o Teu nome. Que Tu venha nos ajudar, nos dando entendimento, nos dando a sabedoria para conduzir. Tu abençoe a vida do Fábio, a vida do pastor. Que eles, a nós, né, que assim possamos, Pai querido, tratar esse tema tão delicado de forma bem transparente, bem tranquila, e assim possamos, Pai amado, ter momentos abençoados. E acima de tudo, transformar, Pai querido, vidas que vejam essa live depois. Em nome de Jesus, Pai querido, fica conosco, nos abençoe com a sua presença no nosso meio, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luciano. Então, irmãos, a gente vai começar do começo. Vamos lá em Gênesis. A gente vai fazer algumas leituras, textos pré-mosaico, né? Gênesis, mosaico, né? Na época das leis, lá onde foi escrito as leis mosaicas, na sociedade pós-Moisés, certo? Reis, juízes, esses textos, e depois também a leitura no Novo Testamento, com as epístolas. Eu acredito que hoje a gente vai ficar só na parte do Antigo Testamento. Então, vamos ver como é que vai caminhar aqui o nosso estudo, tá certo? Antes da gente fazer a leitura, pastor, nós temos aqui o Alexandre Ramos, chegou, está aqui. É o Alexandre Ramos. E eu Ramos. vou convidar. Alexandre, você gostaria de participar com a gente aqui da nossa mesa? Fique à vontade, vem aqui, sente aqui conosco, vem participar aqui. Tá, irmãos? E você que está em casa nos assistindo, desejar participar conosco, converse conosco, vem aqui participar. Se quiser sugerir, né, algum tempo para a gente conversar aqui, pode sugerir, fique à vontade. Tá ok, irmãos? Então, é um prazer ter você aqui também, tá, Alexandre? Seja um prazer aqui, um privilégio a sua participação aqui conosco. Amém. Paz do Senhor a todos. Luciano, você pode fazer a leitura do texto em Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 25? Vamos, Gênesis 2, 21 a 25, certo? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Essa leitura, para dar início aqui ao nosso estudo, é um texto que vem narrando aqui o início de tudo, certo? Padrão criacional. Então,
pastor, gostaria que você comentasse, tivesse alguns comentários aí a respeito dessa leitura que nós fizemos. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Deixa eu colocar antes de tudo, uma posição aqui minha particular. Antes que alguém possa falar alguma coisa, veja, e eu disse a respeito do amor, e nós vamos tratar esse assunto sempre com amor, mas que alguém me acuse dizendo assim, mas é porque ele fala essas coisas porque não tem na família dele homossexual. Não, na minha família tem homossexual, assumido, declarado. E eu faço visita, vou lá, almoço junto com ele, vou na casa dele, tenho uma amizade, um carinho muito grande, tenho um respeito enorme por ele. E ele comigo, nós oramos, nós lemos a Bíblia juntos. Na semana passada, talvez 2 semanas atrás, eu fiz um sepultamento de um homossexual e poucas pessoas souberam, quase ninguém soube disso. Eu fiz um sepultamento, fiz um ofício fúnebre de um homossexual declarado, assumido, e nunca se escondeu isso, e formou uma amizade comigo, e o nome dele é Antônio. Queria fazer essa declaração pública aqui, porque alguém poderia dizer assim, mas você está falando porque não vive isso na família, e não tem isso, então, não é verdade. Tem 2 semanas que eu fui a um velório, um sepultamento de um homossexual declarado, e foi muito doloroso, muito dolorido para mim fazer esse ofício fúnebre, porque era uma pessoa que a gente amava, a gente tinha amizade. Não era parente, mas era como que se fosse da família. E morreu em decorrência de várias enfermidades, por conta de AIDS. Teve AIDS na década de 90, mas foi tratado e conseguiu viver durante muito tempo. Mas, enfim, chegou ao fim. Enfim. Antes que alguém fale qualquer coisa, tá bom? Porque alguém poderia dizer assim, a posição do pastor é essa porque ele não tem nenhum convívio com ninguém. Não. Eu sou testemunha pública de estar em rodas, assim, e sentar junto com vários homossexuais. E várias vezes, não foi uma vez só não, várias vezes. Então eu queria fazer essa declaração pública aqui. Alguém poderia dizer assim, está falando isso porque não gosta do homossexual. Talvez você que esteja falando isso é que você que não goste. Porque você nunca foi num sepultamento, foi já e orar por alguém que tinha perdido já a sua vida e orar pelos seus familiares. Eu fiz isso. Eu estou falando publicamente aqui, Fábio. Acho que você não sabia disso, não sei se o Luciano soube porque eu comentei com você, né? Acho que a Alexandre não sabia, a igreja não sabe disso. Eu nunca fiz propaganda sobre isso, em cima disso, porque não é necessário. E pelo contrário, não expressaria nenhum amor se eu fizesse propaganda em cima disso. Mas estou falando porque hoje é o tema. Então alguém poderia dizer e levantar a acusação, dizer, você está falando essas coisas porque você não gosta do homossexual. Você ama de boca. Não amo de boca, não. É de verdade, de coração. Vou até o fim. E fui. E não estou falando isso para atrair para mim nenhum tipo de honra ou glória sobre isso, porque não há honra e glória nenhuma nisso. Não há honra nem glória. Mas é a verdade cristã e a verdade evangélica. Agora, voltando aqui a respeito do texto, o Fábio trouxe um texto que fala da função social e o posicionamento e os papéis do homem e da mulher, mas eu queria ir mais profundo ainda num texto anterior ao que você leu, que é
o texto de Gênesis 1, 27, que diz: e criou Deus a sua imagem, e a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Algumas versões mais antigas diz macho e fêmea. Então, não há dúvida, não há questionamento nem na questão biológica, nem na questão religiosa, cristã, evangélica, judaica, bíblica, da revelação de que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. E a questão da homossexualidade deve ser enfrentada e entendida, compreendida, amada, esclarecida, estudada, mas vamos partir de um princípio aqui. Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, e o sexo é masculino ou feminino. E o que partir disso, o que sair disso, se torna uma pretensão diabólica em alterar a constituição da natureza que Deus criou. Isso precisa ficar claro. Agora, daí para lá, como vamos tratar isso e como vamos compreender isso, deve ser compreendido numa visão evangélica. Porque, Fábio, pelo menos há algumas décadas atrás, a homossexualidade não era essa problemática toda. Era encarada como uma situação e havia respeito e havia entendimento e compreensão daquele que era homossexual. Mas hoje o que está sendo feito é uma tentativa de colocar os cristãos, os evangélicos, em oposição a todo homossexual, e em guerra ao homossexual, e em ódio ao homossexual. E nós ficamos, às vezes, aprisionados na prisão do politicamente correto e não podemos falar nada. Não pode nem ser aberto a boca para falar alguma coisa a respeito da homossexualidade, porque ficamos aprisionados. Por que estamos cheios de dedos aqui para tocar? Estamos cheios de dedo para tocar porque fizeram uma armadilha para todos nós. Para o pastor, então, fizeram uma armadilha. Olha, se você falar que homossexualidade é pecado, então você é contra o homossexual. E você odeia o homossexual. E isso é uma armadilha. Então, isso eu preciso colocar claro. A segunda coisa a respeito do texto, como eu já disse, eu queria só resumir nisso, porque você tem muita coisa para a gente ler e falar, é de que macho e fêmea os criou, ponto. Não tem meio termo isso. Não tem, é macho e fêmea. Ninguém nasce homossexual. Ou nasce masculino ou feminino. Se há algum desvio nisso, tem um monte de situação para a gente entender aí. Um monte de situação psicológica, emocional, psíquica, hormonal, opcional, assim, uma questão orgânica, porque também tem uma questão orgânica. Tem um monte de situação para a gente discutir. Mas o sexo é macho e fêmea. A tentativa que se faz na sociedade é modificar isso, destruindo completamente aquilo que são como valores absolutos. E vou dizer uma coisa para você, se você é homossexual, não caia na esparrela do que estão pregando por aí, de um progressismo na ideia de que é a ideologia de gênero. Eles não estão preocupados com a sua condição homossexual. Ninguém está preocupado com a sua condição, com o seu sofrimento. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e você sofre, porque você como homossexual, você sofre como qualquer um ser humano, como eu, hétero, você homo, você sofre tanto quanto eu. Quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e nós começamos ali a sentir a dor de parentes perdidos, dor da violência, dor da falta de respeito, dor do preconceito, dor das enfermidades, dor do levante do inferno, dor do pecado, a mesma dor que você sente, eu sinto também. E não pensem que esse movimento de ideologias de gêneros estão preocupados com a dor que você sente quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. O único que tem preocupação com a dor que você sente e que eu sinto é Jesus Cristo. Então somos irmãos. Somos irmãos. Eu,
hétero, você é homossexual. Somos irmãos. Em Cristo Jesus somos irmãos. E se há pecado em você, há pecado em mim. E se há dor em você, há dor em mim também. Então, vamos colocar isso no lugar, e depois colocando isso no lugar, a gente segue, caminha aí. Amém. Obrigado, pastor. O pastor tocou em uns pontos bem interessantes aqui na fala dele. Inclusive, eu queria dizer também que, infelizmente, na minha perspectiva, tá, gente, por causa do meu entendimento teológico sobre esse assunto, mas também na minha família tem homossexual assumido, declarado. Né? Você ama? Claro, amo. Darei minha vida por ele. Isso aí que eu ia perguntar. Você não daria a sua vida por eles? Com certeza. Você não daria um órgão seu, um rim, ou até mesmo a própria vida, ou se algo que fizer de maldade, você não se colocaria na frente e diria, faça comigo primeiro? Sim. Isso aí é sangue. Sem mais perguntas. Amém. Irmãos, eu acredito que deve ser a realidade de muitos que estão nos assistindo hoje. Talvez tenha um filho, um irmão, um parente, um conhecido, um amigo, um vizinho, um colega no trabalho. Hoje tem sido assim, tem crescido o número, né, de pessoas que se declaram homossexuais. Talvez tenha, tem alguma relação, aliás, talvez não, acredito que tenha relação direta com o que tem sido feito na sociedade, né? Tipo, parece que tem uma imposição, normalizar, considerar algo, tipo, normal na nossa sociedade hoje. Isso tem sido trabalhado na ideia das nossas crianças. O novo normal. Isso, o novo normal. Perfeito, pastor. E tem a questão política por trás disso, né? Tem um lobby político por trás disso. Então, é por isso que nós estamos tratando hoje do homossexualismo. Porque é mais um pecado entre outros tantos, né? O adultério é pecado também, e várias outras coisas, o roubo, o furto, a glutonaria, que não é tanto falado, né? A bebedice, tudo isso é pecado do mesmo jeito que te afasta da presença de Deus. Mas por que nós estamos falando de homossexualismo? Porque tem crescido, parece um movimento, uma mudança de comportamento das pessoas, uma mudança de visão teológica sobre esse assunto. Por isso nós estamos aqui comentando sobre isso. E voltando aqui para o texto de Gênesis, capítulo 2, que a gente leu aqui, Luciano, eu gostaria de saber se você gostaria de fazer algum comentário sobre esse texto que nós lemos. Dentro de tudo isso que falou, né, acho que não tem muito o que falar, mas nesse capítulo aí, acho que Deus cria principalmente como é a estrutura da família, né? Começa a partir daí como que seria a família, que é um outro ponto também que é muito tratado, né? Que tem sido muito comentado, e Deus deixa claro aí, né? Deixará o homem, seus pais e mães, e se unir à sua mulher. Então, o que passar disso vai ser qualquer outra coisa, menos uma família. Porque conforme a gente falou, partindo da Bíblia, partindo da verdade bíblica que nós consideramos. Até porque, Luciano, desculpa te cortar, mas assim, o homem e a mulher é um casal. É um casal. Quando vem um filho, aí se torna uma família. Exatamente. Tô certo ou errado? Mas e só pode vir um filho a partir desse casal. Teve até uma situação interessante, que é interessante falar que até a Constituição, ela prevê isso, que a família vai ser constituída dessa forma, né? Porque, e aí eu ouvi um exemplo, porque qual é o principal objetivo de um homem ou uma mulher se unir? Dar continuidade à humanidade, né? Que a partir dali vai surgir filhos, e aí vai continuar a humanidade. E foi um exemplo que foi dado por um pastor renomado aí na mídia, não vou falar o nome, mas ele deu um exemplo interessante. Se você colocar um casal, ou melhor, duplas de homossexuais em uma ilha deserta e voltar lá daqui a 80 anos, possivelmente todos morreram e ele acabou a população. Se você colocar um casal heterossexual, homem e mulher, daqui a 80 anos vai ter outra geração. Porque não precisa de mais nada para poder criar e ir adiante. Não precisa de mais nada. Ali eles vão conseguir
procriar, né? Ali eles vão conseguir procriar. E a importância de entender que foi criado o modelo de família também é interessante. E quando a gente fala, esse é um tema também, pastor, que muitas vezes é o que nós vimos falando durante todos esses estudos, né? Que o fato de amarmos não significa concordar com a prática, né? E também não concordamos com a violência contra. Também não concordamos com isso. Também é falta de amor isso. Então, assim, a gente ama, a gente quer junto, a gente, conforme foi falado aqui, de fato também tem homossexual na família. E assim, a gente, quando se reúne em família, a gente conversa, a gente brinca, não tem nenhum tipo de discriminação. Porém, eu vou dizer que eu concordo com aquela prática? Eu não posso dizer, porque a Bíblia me proíbe isso, né? O meu senso de cristão diz, não, isso daí é errado, acabou. Amém. Maurão, tenha bondade, vem aqui, traz nosso cafezinho na manhã. Aí, Mauro sempre nos abençoando com a presença dele, trabalhando aqui, nosso diácono. Amém, obrigado. Semana passada foi o Davi, que estava aqui conosco também, né? Mas amém. Opa, quase que eu causei um desastre. Perdão, Mauro. O Alexandre está aqui na mesa conosco, né? Ele está meio ali. Eu sei como é que é a primeira participação, tá, Alexandre? A primeira vez que eu participei aqui também da mesa, eu fiquei bem travadão. Não sei como é que você está se sentindo aí, né? Mas se você quiser comentar, fica à vontade. Tá ok, Alexandre? Falar alguma coisa sobre o texto? Amém. A paz do Senhor a todos. Não, é importante sim, mas por enquanto observando, mas é um tema bem polêmico, mas tenho certeza que Deus vai nos orientar e esclarecer tudo. Alexandre, eu gostaria que você fizesse então uma leitura para a gente em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19 que fala sobre a passagem de Sodoma e Gomorra. O capítulo todo, assim, a gente poderia fazer a leitura do capítulo 19 todo, mas eu selecionei aqui dois versículos, né? É o versículo 4 e o versículo 5 que nós iremos ler, para a gente poder situar no contexto do que está se tratando nessa passagem. Amém? Gênesis 19, versículo 4 e 5. Amém. E antes que dissessem, cercaram a casa 2 homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo e todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Treves-os fora-nos para que os conheçamos? Amém. A Bíblia do Alexandre está aqui, traze-os para fora para que nós os conheçamos, né? Isso. Na minha Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz, ao invés de conheçamos, diz abusemos deles, né? Então, eu vou ler de novo para os irmãos, preste atenção. Na minha versão aqui, Revista Atualizada. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. Imagina a situação, irmãos. A sua casa cercada, desde o mais jovem até o mais idoso, cercando, querendo pegar aqueles que foram se hospedar na tua casa, certo? E chamaram por Ló e disseram, Ló era o proprietário da casa, onde estava hospedando os anjos, né? Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos dele. Então, a palavra aí é, conheçamos, abusemos dele. Pastor, o senhor no seu conhecimento aí de hebraico? Não, na minha praia não, Fábio, hebraico. No seu conhecimento aí teológico, né, a respeito dessas palavras, eu sei que conhecer no sentido bíblico tem um outro significado, né? Acho que até o Alexandre, o Luciano já tem nisso, mas você poderia esclarecer isso para a gente? O que seria conhecer no sentido bíblico? Conhecer, no sentido bíblico, tem várias conotações, obviamente, assim, ele é amplo, porque
a palavra no hebraico, ela tem conotações, assim como no português, amplo, né? Se você fala uma palavra conhecer, você pode, no próprio português, você está dizendo eu conheço o Luciano, então você está dizendo que conhece porque você sabe onde ele mora. Mas você pode dizer eu conheço o Luciano porque eu sei da sua, do seu caráter, então conheço ele. Então a palavra conhecer tem várias conotações. Assim é a palavra conhecer no hebraico. Mas ela tem mais profundamente ainda, porque ela tem uma conotação de atividade sexual. Então, conhecer é sexo também. Então, conheceu Adão a Eva. Então, manteve relações sexuais. Então, e logo em seguida, tem um relato que nasceu. Exatamente. Tanto é que o fruto disso tem uma criança. Então, o conhecimento aqui tem mais essa conotação sexual. Quando diz a palavra conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ela tem essa conotação. Uma ideia de conhecer, de conhecimento íntimo, e aí, obviamente, não é uma questão de sexual, não é um sexo com Deus. Seria isso ridículo. Mas tem uma ideia de uma intimidade profunda de relações, de relacionamento. Então, essa palavra aqui tem esse sentido, né, das relações íntimas. A palavra ela vai mudar o significado dela de acordo com o contexto em que ela é inserida, né? Quem estuda idiomas, né, estuda inglês, estuda espanhol, sabe que a mesma palavra pode conotar ideias diferentes, então você tem que entender o contexto que a palavra aparece para poder saber qual que é a melhor interpretação naquele contexto, né, daquela palavra. Então, a palavra conhecemos que está na versão bíblica do nosso irmão Alexandre, e que na minha é utilizada como abusemos. Abusemos seria uma interpretação correta desse termo, pastor? Qual é esse versículo? Deixa eu ver como é que está. É o versículo 5. É o 5, né? Trazei-os para fora para que conheçamos. Né? Tá a minha está conheçamos. A sua... Tá conheçamos? A minha está abusemos. Abusemos. A do Alexandre? Conheçamos. Isso porque aí está o contexto do negócio. Se você ler no versículo 8 abaixo, diz: eis que as duas filhas de Ló, né? Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Então está usando a mesma palavra que conhecer também. E o que está dizendo, obviamente ela não está falando assim, eu tenho duas filhas que não sabem o que é homem, porque só viveu no meio de mulher, nunca viu um homem na frente. Não, está dizendo que nunca teve relação sexual com o homem. Então, é o mesmo, embaixo, como está escrito na sua versão, eu fiquei até curioso aí, é o versículo 8. Ah, não está aqui. Deixa eu abrir aqui então na minha... Fiquei curioso agora, até ver como que foi traduzida nessa... Minha versão é Almeida Revista e atualizada. Compreendeu? Luciano, como está aí? Você está em casa, você pode... tiver uma tradução diferente no versículo 5 e o versículo 8, depois passa para a gente aí no chat. Bom, aqui é o versículo 8, né? 8. Diz assim: tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Então, tem uma questão aí. Veja tratai-as como vos parecer. Como está aí, Luciano? Tá como conheceram o varão no 8, né? Eis que duas filhas tenho que ainda não conheceram o varão. Fora vou-las trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varão, porque por isso vieram à sombra do meu telhado.
Talvez a tradução que o Fábio esteja usando, talvez realmente seria melhor do que essa daqui, porque aqui pode colocar e dar a entender que aquelas pessoas que estavam atrás daqueles homens, ou daqueles anjos, queria que Ló colocasse eles para fora para que eles conhecessem esses homens no sentido permissivo de uma relação sexual. Porque usa a mesma palavra embaixo. Eu tenho 2 filhas que elas não conheceram homens. Também é uma questão permissiva, uma questão, assim, normal, né? Elas não conheceram homens, no dia que elas casarem, elas vão conhecer homens. A tua tradução deixa bem claro de que a intenção deles não era só ter relação, mas é uma relação não permissiva, abusiva mesmo. Então, não é só uma questão de uma relação homossexual. É uma relação homossexual abusiva. É pior ainda. Perfeito, pastor. Quer comentar alguma coisa, gente? Eu não sei se eu estou interpretando certo, pastor. Nesse caso, esses anjos eram até mais do que anjos, né? Porque Ló se prostra diante dele. Era a representação de Deus e Jesus aí, né? Porque Ló se prostra. E numa outra ocasião, quando, acho que em Apocalipse, quando João se prostra diante do anjo, o anjo falou para ele, não se prostra não, porque eu não sou digno, ou seja, eu sou conservo seu. Anjo não aceita adoração. Né? E aqui, aí Ló tem esse peso, né? Então, talvez isso justifique o que está acontecendo de Ló oferecer suas filhas, né? Não, melhor com ela do que... Exatamente, Luciano, é a questão que entra aqui, né? Porque é só um parênteses, tá, gente? O nosso tema aqui é tratar do homossexualismo, mas aqui, na leitura do texto de Gênesis 19, você pode entender, mas peraí, mas Ló, então, ele está fazendo isso mesmo, ele está oferecendo as 2 filhas dele para ser violentada em lugar dos visitantes, né? Pastor, o senhor teria alguma explicação para a gente poder compreender melhor essa questão da hospitalidade no contexto da cultura judaica lá antiga? Tem toda a questão da hospitalidade aí, que é uma cultura completamente diferente da nossa, e também tem esse detalhe que o Luciano colocou. Mas o que eu acho que seria importante mesmo a gente colocar aqui, deixar claro, é de que essa situação, ela é lembrada no Novo Testamento de forma condenável. Por que ela é condenada no Novo Testamento? Ela é condenável no Novo Testamento porque a prática comum daquela cidade, daquela sociedade, era uma prática perversiva mesmo. Porque tanto é que eles vão pedir, não, eles não estão pedindo, mas eles estão exigindo que Ló oferecesse os seus hóspedes para que eles tivessem relações sexuais de forma ilícita, de forma não permissiva. Então, o texto está querendo denunciar algo que está errado em uma sociedade. Então, não tem escapatória aqui. É uma denúncia de pecado, uma denúncia de perversão, uma denúncia de erro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, se alguém diz que a Bíblia é omissa em relação a essa situação que ocorre, ela não é omissa, pelo contrário, ela denuncia os erros, ela está falando aqui os erros. Então, mais importante até mesmo do que o oferecimento de Ló a respeito dos seus hóspedes, é a denúncia que o texto está fazendo. O texto está dizendo, está sendo relatado, deixa põe eles para fora porque nós queremos abusá-los ou queremos ter relações com eles. Então você vê que é uma prática comum na cabeça daquelas pessoas. Naquela cidade. Naquela cidade. Sodoma e Gomorra. E que é 2 cidades, né? Isso, e que é no Novo Testamento condenada, porque falou, está vendo? Vai ser pior ainda. Sodoma e Gomorra vai ter menos juízo sobre ela. Pois é, pastor. Deixa eu aproveitar aqui a presença do Alexandre. Alexandre, deixa eu aproveitar a tua presença aqui hoje para você fazer outra leitura para a gente.
que se encontra em Ezequiel, capítulo 16, do versículo 47 ao 50. E, Luciano, deixa eu pedir para você também abrir para a gente em Judas, capítulo 1, versículo 7, para as duas leituras a respeito dessa passagem de Gênesis 19, né? Sodoma e Gomorra, que a gente vai ver que Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, prósperas, né? Mas é uma cidade que tinha esse problema com relação à hospitalidade, é uma cidade que tinha muita maldade, falta de hospitalidade, falta de justiça social, e a prática da libidinagem, né? A vida sexual profana. Foram os problemas que a gente observa lá na cidade de Sodoma e Gomorra, que acabaram culminando com o quê? Com a destruição. E a gente vai fazer a leitura agora de Ezequiel, capítulo 16, versículo 47 e 50, onde o profeta Ezequiel ele vai fazer essa leitura desse texto lá de Gênesis 19, de Sodoma e Gomorra, e vai entender essa prática sexual como abominação. Isso, 16, versículo 47 ao 50. Desculpa, qual o texto? Ezequiel, versículo Ezequiel 16, versículo 47 ao 50. Amém. Ezequiel 16, 47. Todavia não andastes nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como isto fora muito pouco ainda, te compensastes mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizestes tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela de suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Até quanto? Até os 50. Perdão. E se ensoberbaram e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Amém. Obrigado, Alexandre. Então a gente vê nessa leitura que Ezequiel ele remete a essa passagem lá de Sodoma e Gomorra. E ele vê, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações. É exatamente o texto. Olha, o pobre necessitado, obviamente a gente não está falando aqui única e exclusivamente da pessoa que está na rua passando fome, mas da pessoa que vem de longe. Então, o hóspede, aquele que você recebe na sua casa. Então, o Ezequiel, como profeta, ele condena a cidade e diz, olha como é que essa cidade é condenável. E ele está fazendo a comparação a Samaria, né? Ele está falando, olha só, eles tinham tudo, do bom e do melhor, estavam bem, estavam prósperos, mas quando chegou alguém, eles não estenderam a mão. Pelo contrário, eles quiseram fazer o quê? Abominações. E então, a condenação é exatamente por não atender o hóspede, não respeitar o hóspede do outro, e pior ainda, esse desrespeito é um desrespeito para fazer abominações. É isso que a condenação está aqui de Ezequiel, né? Perfeito, abominações, né? Guardem essa palavra, abominações. Aí vamos fazer a leitura agora de Judas, capítulo 1, 7. Por favor, presbítero. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém. Então a gente vê aqui, no Antigo Testamento, na leitura de Ezequiel, ele também condenou as práticas, né, das injustiças sociais e a abominação. É a palavra utilizada por Ezequiel. Em Judas, conforme o nosso presbítero Luciano leu,
Aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição. Se entregado à prostituição. Pastor, eu peguei aqui a palavra abominação, aí fui pesquisar na internet, a gente pesquisa aí, né? Então ela tem uma, significa, parece que é toebar, eu não sei se a pronúncia está certa, tá, gente? Meu hebraico não está muito apurado, né? Mas assim, toebar conota a ideia de pecados sexuais, homossexualismo, cultos idólatras. Dentro do contexto da leitura que o pastor colocou, na leitura de Ezequiel sobre a cidade de Samaria, existiam cultos pagãos ali. E nesses cultos pagãos existia a prática da prática homossexual nesses cultos, né? Mulher com mulher, homem com homem. Então tinha essas coisas lá. Essa é a leitura que a gente pode fazer dessa palavra, abominação, toebá, conforme o presbítero leu no texto aqui de Judas 1:7, entregaram-se à prostituição. Era a prostituição como um ato sacerdotal, né? É um culto pagão. Então, já que a gente fez essa leitura de Gênesis, tem uma outra palavra também, pastor, que a gente gosta de trazer, é com relação à hospitalidade, que é iadá. A palavra iadá, né, no original, tá, gente, que eu estou falando, do hebraico. Aí foi traduzido para hospitalidade, mas também pode ser entendido como coito. Pode ser entendido como coito. Então, são passagens que as pessoas que vão defender a prática do homossexualismo vão sempre interpretar por essas outras leituras, as outras semânticas do texto, né? Mas se a gente fizer a leitura no contexto do que está sendo dito ali, né? Não pegar a palavra isolada, a gente vai entender claramente que está se referindo à prática homossexual. Não é direto, né? Nesse caso aqui seria o coito, né? O ato sexual, não a hospitalidade no caso. Aí vamos pegar outro texto. Esse aqui a gente está falando de Gênesis, é antes, né? Embora a gente diga que Moisés, na nossa tradição a gente tem que Moisés foi revelado para ele, né, os fatos de Gênesis, né? E ele foi o autor do livro, mas assim foram fatos que aconteceram antes de Moisés, né? Agora vamos fazer a leitura da lei mosaica. O que diz a respeito? Vamos ler em Levíticos, capítulo 18, 22. Luciano, por favor, abra em Levítico 18, 22. Alexandre, vou pedir que você abra em Levíticos 20, versículo 13, por favor. Isso. 18, 22. Diz assim: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Amém. Com o varão não te deitará como se fosse mulher, abominação é, certo? Então, acho que não precisa falar muita coisa, né? Tá bem claro aqui, né? Aliás, esses textos de Levíticos é bem utilizado, o povo evangélico conhece bastante, né? E utiliza para refutar quem fala a favor do homossexualismo. Então aí a gente levanta outra questão, né? O que eu falei aqui no começo, que alguns pastores que seguem a linha marxista, alguns pastores que seguem a linha moderna, né, fazer uma leitura, atualizar a mensagem bíblica, eles vão dizer que os textos da Torá, né, os textos do Antigo Testamento, inclusive os textos do Novo Testamento que não sejam os evangelhos, né, as epístolas paulinas, de Pedro, João e tal, devem ser desconsideradas, né? Elas, principalmente as do Antigo Testamento, elas perderam o valor normativo, né, a partir do advento de Cristo. Mas antes de a gente entrar aprofundar mais, vamos fazer a leitura de Levíticos 20, versículo 13? Por favor, Alexandre. Diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão.
o seu sangue será sobre eles. Amém. A palavra abominação aí de novo. Pastor, dentro desse comentário que eu fiz, dessas leituras de Levítico, o que o senhor pode trazer de luz aí para a gente, nossa compreensão? Eu queria também, deixa eu ver se eu consigo aqui achar um texto que eu escrevi. Na verdade, não escrevi, eu fiz uma parafrase do sermão de Wesley. Eu coloquei ele aqui, acho que no Twitter está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um Twitter que eu fiz. Porque é o seguinte, Fábio. Eu acho que eu vou conseguir. Sim, achei. Depois eu vou ler aqui. Olha só, você falou uma coisa que é importante. Alguns, sem citar nomes, alguns tentando atualizar a palavra de Deus, eles compreendem que isso são atitudes de comportamentos sociais morais. Então não devemos prestar atenção nisso e não devemos se preocupar, porque afinal de contas, o que é importante é Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar de todo pecado. Então, o que tem a ver a morte de Jesus Cristo, o novo nascimento, com essa questão que você está falando? Se é uma questão da lei mosaica, não tem a ver, não tem nada a ver, dizem eles. Não tem nada a ver, devemos atualizar isso. Por que a gente vai ter que ficar preocupado com... Tem que ser atualizado, até porque aqui está mandando até apedrejar, matar. O texto que o Alexandre leu fala que é digno de morte. Então, se levarmos ao pé da letra, então temos que matar os homossexuais ou aquele que pratica a homossexualidade. É o que está dizendo aí. Então, por isso temos que contextualizar, ou melhor dizendo, nem contextualizar temos que atualizar a Bíblia. Isso porque a ideia é que, se você está em Cristo, nova criatura então o que é importante é você ser salvo, o que é importante é você não ir para o inferno. E somos salvos pela graça, não somos salvos por comportamento. Então somos salvos pela graça. Dizem eles assim. Pois bem, então eu escrevi um texto que é parafraseado ao sermão de Wesley, que diz assim: o que significa ter forma de santidade? Antes, deixa eu dizer também uma coisa. O novo nascimento em Cristo Jesus é uma nova criação, uma nova criatura. E esta nova criatura é criada em santidade. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus recebem uma nova criação, uma nova paternidade, um novo jeito de viver, um novo jeito de olhar a vida, uma completude total. Mas ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. E essa nova criatura é de santidade. Porque não seria cabível e entendido que essa nova criação continuasse com as velhas práticas, ou continuasse podre no seu caminho. Não é possível compreender isso. Então, se somos recriados, somos também transformados. E transformados a uma nova criatura, na imagem de Jesus Cristo. Então, somos parecidos com Cristo. Então, novo nascimento é santidade. Ok, gente? Novo nascimento é santidade. Porque não seria cabível continuar nas velhas práticas. E então, eu, parafraseando Wesley, eu escrevi assim: o que significa ter santidade? O que significa ter forma de santidade? Não é a santidade, é ter a forma da santidade. No texto está forma de piedade também, utilizada. Forma de piedade também é possível. Então, o que significa forma de santidade? Nada, se for somente isto. Mas a ausência da forma de santidade significa muito. Ela prova infalivelmente a ausência do Espírito Santo. Porque, embora a forma possa ser sem poder do Espírito, ainda assim o poder não pode ser sem forma. A santidade exterior
pode existir onde a interior não está. Mas, se não houver nada fora, não pode existir algo dentro. O que nós estamos falando? O novo nascimento sem uma mudança exterior, e essa mudança exterior, não estamos falando da estética, estamos falando do comportamento, significa que não pode ter alguma coisa no seu interior. Porque se não mudou por fora, não mudou por dentro. Mas você pode mudar por fora e não mudar por dentro? Pode. Mas você nunca pode mudar por dentro sem mudar por fora. A obra do posto lá, por exemplo. É, exatamente. A obra do posto de saúde. Mudou por fora sem mudar. Está chegando as eleições, lembre-se disso, tá? Mudou por fora, mas não mudou por dentro. Mas o inverso nunca poderá ser. Pois se você mudou por dentro, necessariamente vai mudar por fora. Então, o que significa a forma exterior de santidade? Nada, se for nela mesmo. Mas se houver uma mudança interior, você tem que mudar por fora. E essa mudança não estamos falando meramente estética da obra lá no posto de saúde. Estamos falando uma mudança comportamental, do jeito de viver e as suas práticas. E aí tem a ver com as práticas condenáveis no Antigo Testamento. Então não é uma questão só de lei mosaica e que não cabe ao Evangelho tocar nesses assuntos. Não cabe sim, cabe. Tem que haver essa mudança. Pois se é condenável pela Bíblia, então tem que haver a nossa mudança. E isso é óbvio, é claro. Então não pode ser maquiado isso, não. Tem que haver as mudanças na sua prática. Se me permite. Claro, à vontade, Alexandre. Só para poder contextualizar, falando em santidade, e todo esse capítulo, né, de Levítico, esse 20, ele vem dando uma orientação, vem dando um ensinamento de como não proceder com demais coisas, como, por exemplo, se deitar com a mulher do irmão, com a nora, com a tia, com homens. Quer dizer, tem toda uma instrução aqui para nos orientar como devemos nos comportar perante a sociedade. Então, assim, a pessoa que disser eu não sabia, ela é mentirosa. Perfeito, Alexandre. Bem lembrado, né? Que a gente está aqui, como eu falei no começo. Exato, Alexandre. Né? O sexo com animais. Hoje em dia até tem uns vídeos aí também, né, no YouTube de prática de sexo, tanto de homem com animal, quanto mulher também com animal. Né? O Fábio, eu queria ler um texto de Romanos. Não sei se esse texto está na sua lista aí, porque eu estou sem o meu. 26, 27. Eu queria até ler antes, tá? Mas até para poder ressaltar uma coisa aqui, porque quando a gente fala homossexual, a palavra ela dá uma, até brinquei hoje, né? Homem sexual, né? Mas isso é oriundo para os dois sexos, né? E a Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, a gente tem falado muito sobre o homem, né? Homem. Mas a mulher também está dentro desse contexto, até porque antigamente se falava muito mais do homem do que a mulher, né? Mas nesse texto, Deus deixa, através de Paulo, né, deixa claro que isso daí não tem distinção de sexo, né? É condenável para ambos os sexos. E tá assim, por exemplo, só dando 1:22, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
a recompensa que convia ao seu corpo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui no 25, mudar a verdade de Deus, honrar servindo mais a criatura do Criador. Essa questão, todos esses ismos, conforme nós falamos, né? Existe uma tendência de tirar o Deus do centro e colocar o homem no centro. Ou seja, deixa a verdade de Deus para tratar a verdade do homem, o que o homem acha como certo. E aí é onde começa essas diversas verdades, porque cada homem vai ter a sua verdade. Nós tratamos isso aqui quando falamos do relativismo, né? Humanismo, né? E o pastor deu razão a um pensador que falou, um filósofo desse daí, que falou que não existe uma verdade absoluta. É verdade. Por isso que nós temos que buscar a verdade no homem, né? Por isso temos que buscar a verdade absoluta em Cristo, porque Ele é a verdade absoluta. Então, a partir dele, qualquer coisa que se fizer contra essa verdade, não é verdade. Não é verdade, é mentira, e por ser mentira é pecado. Perfeito, Luciano. Então, irmãos, vocês verem como o humanismo, quando a gente estuda lá na história que surgiu no século XVI, mas o pensamento humanista já estava presente, sempre teve, a verdade é essa, né? O homem sempre quis colocar a verdade dele, homem rebelde, né? Vamos dizer assim, colocar a verdade dele em paralelo com a verdade de Deus, né? Negando a verdade de Deus. E esse texto que o Luciano trouxe é um texto que está lá no Novo Testamento, né? Eu estava fazendo a leitura aqui dos textos do Antigo, mas foi muito oportuno, né? Porque a gente tem falado bastante de homem, né? E talvez faça essa confusão. Quando fala homossexual, na verdade são duas palavras aí, né? Homo significa igual, e sexual, o sexo, né? Mesmo sexo. Heterossexual, sexos diferentes. Hétero significa diferença de sexo. Então, quando a gente fala homossexualismo, é a prática tanto do sexo entre homens, como também sexo entre as mulheres, né? Que a gente chama hoje de lesbianismo, né? Também é condenado. Então, irmãos, nós fizemos algumas leituras de Gênesis, de Levíticos, né? Tem uma outra passagem que eu gostaria de fazer aqui, em Juízes, capítulo 19, do versículo 16 ao 24. Quem abrir primeiro aí, por favor, faça as leituras. Juízes 19, versículo 16 até o 24. Diz assim, 19, 16 ao 24, né? Isso. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo. E era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. 17. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém, agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em sua casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O termo conheçamos aí novamente. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa,
não façais tal loucura. Até 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Amém. Nós temos outra passagem aqui, né, de um peregrino passando por uma cidade que ele vai se recolher na casa de alguém que vai hospedar ele, certo? E essa pessoa que está hospedando o visitante, o viajante, né, o peregrino, a casa dele é cercada pelos moradores da cidade e as pessoas querem praticar um estupro coletivo ali, né? Conheçamos, foi a palavra utilizada na versão do Luciano. Na minha, mais uma vez, isso aqui, para que abusemos dele, certo? Então a gente vê que isso também aconteceu, foi lá em Gênesis, né? Nós estamos agora no livro de Juízes. E a palavra aqui, abusemos dele. Então, é a mesma leitura que a gente pode fazer, né, pastor? Referente àquela passagem de Gênesis que a gente leu. A questão do termo utilizado, o contexto, né? Conhecemos aí significa abusar. Seria o estupro coletivo. Aí tem outras passagens aqui em Reis, nos livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis, que eu já fiz a seleção, são textos curtos, e gostaria de ler para os irmãos aqui. Diz assim, 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então, prostitutos cultuais. 1 Reis 14, 24. Agora o 1 Reis 15, versículo 12. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E para completar aqui uma outra leitura em Reis, 2 Reis 23, versículo 7. Também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o pós-ídolo. Pastor, essas leituras que nós fizemos aqui em Juízes, essas leituras de Reis, falando sobre essa prática em cidade, né? Com relação ao peregrino, a prática do estupro coletivo, prostitutos cultuais, nos livros de Reis. O que significa esses prostitutos cultuais? O senhor teria algum esclarecimento para trazer para a gente? Como seria isso? Que contexto isso acontecia? Os prostitutos cultuais? Sim. É porque havia religiões e formas de religiões pagãs, realmente, como você até mesmo disse anteriormente, de que na liturgia do culto dessa religião pagã, o sexo era uma forma de litúrgica. Se fazia sexo ao vivo, aberto, né? E a prática do homossexualismo também. Então, a Bíblia, quando narra essas coisas, ela quer denunciar exatamente isso, que isso é um erro, está errado. Então, essas práticas são condenáveis. Então, esses cultos, essa prostituição de culto é condenável, e ela quer dizer exatamente em cima disso, por isso a preservação do texto. Agora, outro detalhe também importante, que na narrativa aqui de Juízes, igual a de Sodoma e Gomorra, em que tem aquela experiência com Ló, é a mesma coisa. Olha, eu ofereço aqui as minhas filhas, e então aqui a mesma coisa, em troca da preservação do hóspede. Sendo que em Sodoma, as coisas acontecem diferente, o final. Agora, se eles levam a cabo, até porque em Sodoma a situação não é com seres humanos, como destacado pelo Luciano. Se eles levam a cabo lá em Sodoma a mesma coisa que levaram ao final aqui em Juízes, continue lendo a história para você ver o que aconteceu.
Se vocês verem a história, é uma história violenta, muito violenta, o que esses homens fazem. Esses homens abusam dessas mulheres. Só que o dono da casa pega essa mulher, vai repartir esta mulher em pedaços e distribui para toda a tribo de Israel. Você sabe que isso aqui é quase um desmanche da geração toda de Israel, porque isso aqui causa uma guerra civil em Israel. Essa prática abusiva contra essas mulheres causa uma guerra civil em Israel, e tribo contra tribo, e quase são dizimados aqui. É só continuar lendo o final dessa história. Por quê? Porque na lei estava previsto a preservação dos hóspedes, mas na lei também estava previsto o abuso e a violência contra a mulher. E o que eles fizeram foi isso, eles queriam fazer os dois. E então, o desfecho dessa história é um desfecho terrível em todos os dois casos, sendo que em Sodoma não se leva a cabo, mas aqui se leva a cabo. Então, você imagine se acontecesse aquela mesma coisa lá em Sodoma. A coisa seria terrível. Pastor, é interessante a gente fazer essa leitura de Juízes, porque quando a gente pega lá o comecinho do livro de Juízes, tinha um líder, né? Quando saíram do Egito, veio Moisés, depois veio Josué. Quando Josué morreu, não teve uma liderança assim que foi passada, né? Igual foi de Moisés para Josué. Então, quando a gente lê lá o início, acho que é no primeiro capítulo que está ali de Juízes, que fala assim, não havia um padrão, né? Então, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, foi nesse cenário que surgiram os juízes, mas os juízes eram utilizados por Deus em momentos específicos, né, pastor? Mas assim, via de regra, as pessoas faziam o que achava certo. O que era certo aos seus próprios olhos. Então, um período bem complicado que Israel viveu nesse contexto. Imagina, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos hoje, nos dias de hoje. Mas não é essa a proposta? Hein, Fábio? Não é essa a proposta de hoje? Hoje é a liberdade total, então cada um pode fazer o que quer? Não existe verdade absoluta? Não existe verdade absoluta? E aí só para terminar, Alexandre, a gente vai avançar e eu queria falar exatamente sobre essa questão dessa liberdade toda. E aí eles vão cair na seguinte questão: perdem a vida na sua mocidade e morreram entre os prostitutos cultuais. Ou seja, em Jó 36:14, além de a pessoa se prostituir, ficar nesse desfrute, cada um faz o que quer, perdem a sua mocidade e vão morrer. Pois é. O pastor quer comentar mais alguma coisa sobre liberdade? Não, mas eu queria avançar, porque a hora já está indo, né? É verdade. Então segue aí, porque eu queria no final a gente fazer essa leitura aqui, porque eu acho importante fazer algumas distinções, né? Alguém poderia dizer assim, mas a homossexualidade não é prostituição, não é? Sim. Porque a gente está falando aqui de abominação e a gente está apontando um caminho aqui para uma sociedade que deseja ser abominável, porque essa é a proposta. No fim, essa é a proposta. Ninguém é de ninguém. A palavra é essa. Ninguém é de ninguém. Por exemplo, esses dias eu vi uma filósofa progressista de esquerda falando a respeito de que a mulher deveria fazer sexo com vários homens para que os homens não soubessem de quem era o filho, para que ela tivesse independência. Então, ela tem o homem não precisaria saber de quem seria o seu filho, então ele não teria direito à paternidade. Olha só que loucura. Isso é abominação. Isso é abominação. Então a proposta é essa. Aí alguém pode falar, mas a homossexualidade não está apontando esse caminho. Não. Cuidado que está. Embora tenho que concordar que nem sempre os homossexuais estão apontando esse caminho. Conheço homossexuais conservadores. Conheço muitos, e muitos. Não são progressistas, porém são homossexuais.
Então a gente precisa fazer essa distinção. Eu queria que você caminhasse para a gente chegar nisso e conversar no final. Amém. Então, a gente já está até encerrando, já são 10h30, vai dar aqui no meu relógio. Né? A gente já conseguiu tratar aqui dos textos do Antigo Testamento. Eu vou deixar os do Novo Testamento para a gente comentar numa próxima oportunidade, próximo encontro. Né? Só gostaria de fazer aqui um apanhado do que a gente viu hoje, né? Com relação aos textos do Antigo Testamento. As leis mosaicas perderam normatividade sobre a igreja a partir do advento de Cristo Jesus. Concorda com isso? Sim ou não? Mas ainda possui um papel didático, né? Embora muitas leis lá do Antigo Testamento a gente não siga a risca, tipo apedrejar e tal, mas elas ainda servem como um pano de fundo, como um papel didático. A gente tem muito a aprender com aquelas leis hoje. Conforme a gente vai ver no nosso próximo encontro, aqui tratando desse tema, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Jesus, quando ele vai dar a opinião dele sobre questões relacionadas, ele não fala diretamente do homossexualismo, mas sempre que ele é abordado para tratar da questão do relacionamento familiar do homem e mulher, ele vai retornar ao padrão de Gênesis 2, conforme a gente leu, né? Criação homem e mulher, homem e mulher. Ele vai tratar, ele vai trazer sempre a lei mosaica. Então, diferente do que algumas leituras modernas tentem apresentar para a gente, que precisa ser atualizado, o próprio Jesus, ele embasava a filosofia dele, o pensamento dele, em cima desses textos do Antigo Testamento, né? Para ele aconselhar, para ele ensinar a respeito de como deveria ser o relacionamento entre homem e uma mulher, e não entre homem e homem, entre mulher e mulher, tá ok? Então, eu vou passar agora a falar para nossas considerações finais. Como vocês sabem, o presbítero Luciano, ele além de ser nosso comentarista, um grande comentarista aqui dos nossos estudos, né? Ele também é nosso técnico de TI, ele que inicia e que finaliza ali a nossa transmissão. Então, vou passar a oportunidade para ele fazer seus comentários finais. Depois pedir para o Alexandre também comentar e o pastor depois vai falar sobre a liberdade, que maneira que quer falar, ok? Fábio, a lei mosaica, ela perdeu o sentido no momento que Cristo ele vem falar sobre uma mudança de vida. A lei ela não servia para mudar de vida, ela servia para condenar a pessoa, né? Então Cristo traz uma forma assim, a lei, o Cristo até fala, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la, né? Então assim, do momento que a gente passa a viver o cristianismo, ou seja, viver com a mente de Cristo, é necessário uma transformação sobre aquilo que está errado. É necessário uma transformação. Em todos os momentos que Cristo teve uma ação com o homem, foi para transformar a vida dele. A lei não tem esse poder. A lei, ela fala, se você está errado, você está em... Né? A reparação é isso. Ou seja, você morre. No caso, apedrejar e tantas outras regras para que aquela lei fosse cumprida, ou melhor, fosse cumprida. Se não fosse cumprida, existe a regra para poder ser exercida. E para o homossexualismo e para todos os outros pecados é a mesma coisa. O que Cristo diz é, olha, vai e não peques mais. Ou seja, muda a sua vida. Falou isso para o cego, falou isso para o coxo, falou isso para a mulher adúltera, falou isso para... Vai e não peques mais, ou seja, eles não conseguiram te condenar, porque eles também, e isso daí que Cristo deixa claro, ou seja, ninguém é perfeito para poder julgar o outro. Ele fala, uma das frases é, não julgueis para não ser julgado. Mas existe os rudimentos que nós não podemos abrir mão, né? E aí, na minha concepção, é muito isso, ou seja, embora a lei tenha ficado lá, ela não pode ter ficado lá, ela precisa existir, porque a lei é que vai dizer o que está certo e o que está errado. A forma de tratar é que Cristo mudou. Se você se arrepender, você tem uma nova oportunidade. Agora, não é mais tratado como antigamente. E em relação ao homossexualismo, a gente vive isso daí muito
muito intenso, né? Tá muito. E o problema é que essas formas que estão tratando hoje, elas tiram o nosso direito de avaliar, conforme o pastor falou. Fazem armadilhas para que a gente sequer possa comentar, porque o fato de comentarmos contra a prática, não contra quem está praticando, a prática, né? Acaba, não, então se você não concorda, eles querem obrigar a quem não concorda com a prática a concordar. E isso daí tem uma conotação de impedimento do meu desejo, da minha forma de ver a vida, ou seja, eu estou sendo tolhido da minha forma de pensar, de ir e vir. Ou seja, não, eu não concordo com isso, acabou. Assim como não concordo da prática de abusos, de violências contra quem pratica. Também não concordo com isso. Mas também não concordo com a prática. Porque eu tenho uma... Não só por isso, né? Tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão de formação. Mas hoje eu tenho a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática, que fala que isso daí é condenável. Então não adianta eu querer torcer, pegar versículos separados para poder montar uma teologia, montar uma doutrina, conforme foi falado pelo pastor que sugere a atualização da Bíblia, né? Que só existe 2 ou 3 versículos que falam sobre isso. Que seja um versículo, pastor. Se tem um versículo, já está errado. Não precisa ter mais de um, precisa. Para tornar um fato certo ou errado, não precisa mais de um. Então ele falou que tem 2 ou 3. Então assim, na minha concepção, esse tema acho que precisa ser mais explorado, a gente precisa falar mais sobre ele, para que nós possamos saber qual é o nosso comportamento, a nossa forma de ver essas coisas. O cristão. Como é que... E é claro, sempre com muito amor, conforme foi falado pelo pastor, sempre com muito zelo por quem... Mas não podemos concordar. Não podemos concordar com a prática, senão nós deixamos de ser radicalmente cristãos, né, pastor? Deixamos de ser radicalmente cristão, porque se a gente começa a olhar, não, mas chegam a sugerir que o homossexualismo é uma doença, que não tem... Desculpa, é complicado entender isso, né? Que o homossexualismo seja uma doença. Doença para mim é algo que degenera alguma parte do corpo, é a gripe, é a pneumonia, isso é uma doença que o médico vai conseguir tratar. Agora, o homossexualismo, eu vou muito mais na questão da opção da pessoa que escolhe aquilo e que precisa entender que cada escolha que fazemos temos que arcar com as consequências. E uma das consequências, está aqui na Bíblia, é que não tem parte, né, com Deus. E aí, irmãos, eu encerro aqui minha participação. Desde já, desejo a todos um bom domingo e nos encontramos aqui logo mais. Fábio, obrigado, pastor. Amém. E eu vou estar me retirando aí, tá bom? Nós que agradecemos, Luciano. O Luciano tocou em pontos aqui que a gente pretende abordar na nossa próxima oportunidade, né? A questão da opção, eu nasci assim, né? Tem uns que dizem que isso é uma doença. Nós vamos tratar também dessas questões. Você pode ir pensando sobre esse assunto, pode conversar com a gente lá no grupo da IBD, emitir sua opinião, sua posição, certo? Essas foram as palavras do nosso presbítero Luciano. Agora eu gostaria de ouvir as palavras, as considerações finais, né, do nosso irmão Alexandre, que participou aqui conosco. Amém. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui. Desde já, irmãos, eu quero dizer o seguinte: se o próprio Cristo armar os ciladas para ele, para tentar pegá-lo nas suas próprias palavras, o que será de nós? O que fariam conosco? É o que estão tentando fazer hoje, tentando armar cilada para nos pegar na palavra. Mas lembrando uma coisa, temos liberdade, todos nós temos liberdade para fazer o que nós queremos, mas as consequências, com certeza, nós iremos pagar, iremos responder. E eu só tenho a agradecer a Deus pela clareza
que a Bíblia nos traz, pela igreja, pelo nosso pastor, que nos traz essa complexidade, essa visão bem clara. Nós temos liberdade para conversar. Aqui na Igreja Wesleyana temos uma liberdade muito grande e temos um pastor que busca informações e passar para nós. Mas o mais importante de tudo isso é entregarmos nossa vida ao Senhor. Peça direção a Deus, o demais Ele fará. Muito obrigado. Amém. Nós te agradecemos também, Alexandre. Verdade, irmãos. E agora, passando a palavra para o nosso pastor Eri, trazer as considerações finais dele. Amém. Então, a gente ainda vai crescer mais nesse tema, né, Fábio? Porque hoje nós colocamos aqui e pontuamos mais na direção da abominação. Nem tanto na questão da homossexualidade, mas mais na questão da abominação. Alguém poderia dizer, por que você está fazendo essa separação? Estou fazendo essa separação porque quando nós falamos acerca da prostituição, e alguns textos tocaram prostituição, a prostituição é condenável em todos os aspectos, é hétero ou homo. Então, é mais amplo. Não é uma coisa que é condenável porque o sujeito é homossexual, ele é prostituto. Não. Nem sempre um homossexual é prostituto. E entendemos prostituição aqui como venda do corpo, como negociação ou sexo por profissão. Também a abominação, nem sempre o homossexual pratica a abominação no sentido dos textos que nós lemos. Nem sempre. Porque há homossexuais e há heterossexuais que fazem abominações também. Então não é uma questão de hétero ou homem, homo. A abominação é algo que pode ser feito e praticado pelos dois, pelo homo e pelo hétero. Então não é Mas nós precisamos compreender que trabalhamos aqui a ideia da abominação, da prostituição e da ideia da libertinagem, da ideia da prática de uma sexualidade sem o ordenamento daquilo que Deus colocou lá em Gênesis, lido pelo Alexandre no início, e que foi a sua sugestão de leitura. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne. E aí estamos falando no sentido da prática da sexualidade humana, pois isso vai em direção à construção da família. Isso precisa ficar claro. O sexo é uma bênção de Deus para a humanidade. Uma bênção de Deus para o homem, para a mulher. Mas o sexo não é o sexo por si mesmo. Ele está enquadrado, ele está encaixado em algo muito maior, que é a família. E a família, ela é a procriação e geração de filhos. E então o sexo está enquadrado ali. Ainda que o casal não possa ter filhos por decorrência de alguma dificuldade aqui e ali, e isso pode ser suprido com outras possibilidades, a função primária do sexo é a família, a construção familiar, porque daí temos toda a construção do mundo, da sociedade e daquilo que estamos inseridos. O que nós estamos enfrentando hoje é exatamente a destruição da família. Então não basta destruir a família, temos que destruir a sexualidade na família. E temos que destruir o sexo, então temos que destruir a questão do gênero. Então temos que acabar, então não há gênero. Até porque se a gente ficar nessa discussão aqui, sobre o homossexualismo, a gente vai estar enxugando gelo. Por que enxugamos gelo? Porque se a ideia é desconstrução de gênero, então não existe homossexualidade, acabou, essa palavra acabou. Porque você só pode dizer que você é homo ou é hétero com os parâmetros opostos. Se não existe na cabeça dos ideólogos da ideologia de gênero, se não existe parâmetros, o sujeito pode ser aquilo que ele quer, então essa discussão é tola. Compreenderam, gente? Eu não sei se eu estou complicando demais, mas... Ok, Fábio.
Ok. Eu compreendi o que o senhor quer dizer. Então, o que nós trabalhamos hoje aqui, trabalhamos muito nessa linha da abominação. Mas alguém poderia dizer aqui, mas nem todo o homossexual é pecado, ou melhor dizendo, é abominação. Mas nós precisamos deixar claro de que a homossexualidade não é comportamento na nossa ótica, é pecado. Por isso o pastor lá, e mais uma vez citando, eu não quero fugir disso, mas é porque está na cabeça de todos, né? O pastor que disse acerca da atualização, ele levou a homossexualidade para comportamental. E aí é onde nós discordamos para dizer, não, nós não entendemos a homossexualidade comportamental, embora seja um comportamento. Nós vamos além, a homossexualidade vemos como um pecado. E precisa deixar claro isso, que a homossexualidade, para nós, é um pecado, mas precisa ser compreendida, Fábio, de que isso não deve ser ouvido por aquele que é homossexual como uma inquisição acusadora, que eu estou dizendo que ele é pecador e eu não sou. Eu quero dizer para você, homossexual, que a homossexualidade é pecado, mas eu quero dizer também que eu sou tão pecador quanto você, necessitado da graça divina sobre a minha vida, porque posso não praticar a homossexualidade, mas pratico outros pecados. Eu necessito da graça divina sobre a minha vida, assim tanto quanto você. Então, por favor, não me entenda como uma ofensiva inquisitória sobre a sua vida, dizendo que quando digo que a homossexualidade é pecado, que eu estou me excluindo da ideia pecadora. Não. Eu estou me incluindo e dizendo para você que sou tão pecador quanto você e capaz de fazer as mais terríveis abominações assim quanto você. O que eu quero dizer é que eu, em Cristo Jesus, reconheço a minha condição pecadora. E diria que você também deve reconhecer a sua condição pecadora. E se a prática da homossexualidade é sobre a sua vida, reconheça isso também como um pecado. Isso é importante, Fábio, porque senão os homossexuais vão achar que nós estamos querendo aqui, naquela Santa Inquisição, matar todo tipo de homossexual porque eles praticam a homossexualidade. Não! É importante o senhor falar sobre isso mesmo, porque Não. às vezes eu penso, poxa, será que o homossexualismo então é um pecado mais grave do que outros? Mais grave do que é o um outro, pecado não. especial? Não. É porque, conforme a gente tem visto, tem sido tipo uma imposição social, uma mudança de comportamento que se choca com a nossa perspectiva do que seria o relacionamento aprovado, né? Diante da perspectiva bíblica de Deus, né? E tem um lobby político por trás disso, certo? Então essa é a nossa preocupação. Se você que está nos assistindo é homossexual, tem um filho homossexual, muito cuidado, né, com essa interpretação que o pastor está falando que você pode fazer a respeito do que nós temos conversado aqui. Nós não queremos te atacar, nós só queremos apresentar a visão bíblica a respeito disso. E nós entendemos perfeitamente que nós somos pecadores, assim como vocês que praticam o homossexualismo e tantos outros, como eu falei aqui, né? O adultério, a relação sexual fora do casamento. Sim, da mesma prática, a mesma coisa. Pois é. É tanto condenável quanto a prática da homossexualidade. Nós condenamos isso também como cristãos, e eu digo como pastor. É tão condenável quanto. Temos que entender que não existe, não é um pecado maior do que o outro, mais abominável, é um pecado. Não existe pecadinho e pecadão. É pecado. É óbvio que existem consequências. Todo pecado tem as suas consequências. Todo pecado tem as suas consequências. Alguns pecados têm consequências maiores do que a outra. Mas todos eles têm, no fim, uma consequência terrível, que é a morte. Todo o pecado. O pecado mata, o pecado é mortal. Qual a consequência de um pecado de homossexualidade? A consequência de um pecado de homossexualidade
é o não cumprimento da sua, eu diria, da sua, eu estou procurando a palavra, mas não cumprimento da sua, do seu destino, seu propósito, essa era a palavra, obrigado, Fábio, do seu propósito enquanto ser humano, pois se você é homem e a questão da hombridade não carrega em si somente a questão do sexo, não, vai muito mais além. Mas dos propósitos em você ter nascido homem é o cumprimento da sua participação no sexo e na procriação. É um deles. Vai muito mais além. Como homem, você vai muito mais além. Como mulher, a mesma coisa. Você cumpre o propósito para o qual você nasceu para ser. Então, uma das consequências da homossexualidade é o não cumprimento do seu propósito, como lembrado aqui pelo Luciano, de que se você coloca em uma ilha um casal de homossexual, é o extermínio da humanidade ali, porque não há procriação. Então você deixa de cumprir esse papel, essa função, esse propósito. E isso vai muito mais além do que o ato da sexualidade, ou do ato sexual. Então, voltando aqui, vemos a homossexualidade como um pecado, mas isso, por favor, não veja como uma santa inquisição dizendo que vamos ter, então, que matar todos os homossexuais. Porque entendemos a homossexualidade pecado, assim como entendemos outras questões também. Pastor, desculpa interromper a sua fala. Nós já extrapolamos aqui o nosso horário, né? É, verdade. Mas eu acho que tem uma pergunta muito importante que eu gostaria de passar para o senhor, para a gente finalizar a nossa conversa aqui hoje. E depois o senhor já pode estar até instaurando para o encerramento. Que é o seguinte, já que nós entendemos que nós somos pecadores, né? Uma pessoa e cada um tem uma inclinação para um determinado tipo de pecado. Sim. Tem uns que não conseguem ser fiéis à sua namorada, à sua noiva, à sua esposa, né? Então eles cometem adultério, é um tipo de inclinação. Tem outros que têm ganância por dinheiro, então ele tem aquela ambição, quer ter dinheiro pelo dinheiro, é uma inclinação para um tipo de pecado também. Assim como nós entendemos que tem essa inclinação para a prática homossexual. É só, Fábio, só avisar o pessoal em casa, gente, está passando uma carreata aqui na frente de políticos. Então Semana que vem as eleições, né, pastor? Não é defeito não, tá? Mas continue. Amém. Não sei se os irmãos aí estão me ouvindo claramente, perfeitamente, depois que eu assisti no YouTube também, compreendam que nós estamos na semana que antecede as eleições aqui em Caxias, né? Mas a pergunta que eu queria deixar para a gente finalizar nossa conversa aqui é: pastor, nós, como pecadores, diante de nossas inclinações, especialmente nossos irmãos que têm essa inclinação para o homossexualismo, que nós tratamos aqui hoje, como que eles devem proceder assim diante de Deus? Como que nós devemos viver nossa vida? A gente ter essa inclinação já é um pecado? Como é que é? Será que Deus nos aceita com essas inclinações? O que o senhor pode falar a respeito disso, pastor? Então, é exatamente o convite evangélico, Fábio. Jesus Cristo nos convida a isso. Nos convida em Cristo. Deus nos convida em Cristo. Então, o que eu diria para o homossexual é a confissão de pecado. Mas, por favor, meu querido e amado, eu não estou dizendo que você deve confessar os seus pecados e eu não. Não, eu vou até trocar. Vamos juntos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Vamos reconhecer a nossa condição pecaminosa, vamos reconhecer a nossa condição de inclinação para o pecado. Vamos fazer isso, porque fazendo isso recebemos o perdão de Deus, e recebendo o perdão de Deus, recebemos aquilo que nós chamamos nova criação, para vivermos uma vida que dignifique e honre o nome de Deus em nós, e possamos assim dar
vazão para aquilo que fomos criados para ser, seres humanos. Pois sem isso, seremos infelizes. Eu não conheço, e isso aí eu estou falando por uma questão empírica mesmo, ou seja, de investigação, de experiência. Perdão, gente, olha, e ainda querem o meu voto, né? Eles fazem isso e... Deixa eu ver quem é que está passando para não votar nele. Peraí. Olha só, cara. Eles fazem esse buzinaço aqui na frente para pedir o meu voto. Eu acho que eles... Jesus. Então, até perdi o meu raciocínio. Amém, pastor. Acho que o senhor já foi bem claro na sua Mas fala. eu queria dizer isso. Questão empírica. Eu não conheço um praticante da homossexualidade que diria assim, eu sou feliz por completo. Eu não conheço. Então não vá por esse caminho. Eu sei que são coisas que de repente estão até acima da sua vontade, pois a inclinação da carne e a inclinação para a homossexualidade fala mais alto do que você. Eu sei, eu compreendo. Eu compreendo isso. Mas é exatamente por isso que temos ao Espírito Santo de Deus em nosso coração, que nos oferece e nos dá a possibilidade de viver acima dessas paixões humanas. É essa a mensagem evangélica. Abre o teu coração para Cristo. Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida, a fim de que você possa terminar com um fim desejável. Que seja assim. Venha para Cristo, porque é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, e isso é um convite de alguém que é como você. Tão pecador, tanto merecedor não, mas necessitado da graça e da bênção de Deus e do perdão de Deus. Acho que é isso, Fábio. Então, eu tinha pedido para o senhor, mas vou pedir então para o Alexandre, se nos permite, né, fazer a oração de encerramento. Amém? Oremos. Pai amado e querido, nós te damos graça, meu Senhor. Rendemos graças a Ti, ó Pai, nesse momento, porque Tu és soberano, Tu és o Deus Altíssimo. Somente a Ti, ó Pai, nós cremos, nós confiamos. Entregamos nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos, Pai. Sim, Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu tome nossas vidas em Tuas mãos, que nos cuide no dia de hoje, ó Pai, que nos prepara, meu Senhor da glória. Desde já somos gratos a Ti por esse momento, Pai. Tu nos desse clareza, Pai, tem nos orientado, e pedimos ainda mais, Senhor, porque aquilo que nós não conseguimos compreender, que o Teu Espírito Santo possa falar, possa confortar nossos corações, e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, Pai. Todos aqueles que irão ouvir, Pai, futuramente essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos a cada um de nós, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, meu Senhor da glória, se manifeste nesse momento. Sim, e venha fazer, ó Pai, com que haja entendimento, com que haja arrependimento, Pai, com que haja primeiramente reconhecimento, meu Senhor da glória, daquilo que nós somos, ó Pai, daquilo que Tu quer para nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, assim eu oro, te entrego esse momento, essa EBD, pedindo um encerramento, ó Pai, que Tu possa nos levar para nossos lares, que nos prepara, meu Senhor da glória, para que à noite possamos Te adorar, e durante todo o dia e a semana, Senhor, estejamos ligados em Teu Espírito Santo. Muito obrigado, é o que Te agradeço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Fábio, deixa eu só dar um recado. Gente, hoje tem almoço aqui, ó, na igreja. Eu ia comentar sobre cá. isso, ó, o cheirinho já está vindo Ó, aqui, está uma delícia. Aqui, é verdade. Venha cá, contribua. Esse almoço é para a compra do nosso som, do novo som da igreja. Então vem em nome de Jesus, abençoa a gente aqui. Amém. Está feito o convite, irmãos. Estamos esperando vocês aí, tá? Amados, muito obrigado pela presença de todos, tá?